A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Creio que sim, espero que sim e muito feliz novamente de poder estar com vocês aqui nesse dia, participando um pouquinho mais dessa palavra que nós temos estudado em sequência. Vocês sabem que a minha parte coube Gênesis a Apocalipse. Estamos aqui no capítulo 11 de Gênesis, né? E falamos sobre a Torre de Babel na aula passada. E hoje nós vamos começar sobre essa descendência. Eu falei que não ia falar sobre genealogia e não vou falar, mas essa aqui é justamente onde aquela tese que eu falei para vocês, que o Espírito Santo tem falado comigo sobre Adão e Eva terem sido gigantes e toda aquela humanidade naquele momento serem gigantes, até quando começou a diminuir a humanidade e aí eles se tornaram seres humanos da nossa estatura como somos hoje. Então eu vou falar sobre isso hoje porque chegamos no capítulo que fala sobre isso, que é Gênesis 11, depois da Torre de Babel, a partir do versículo 10, que fala sobre essa parte da genealogia de Sem, dos descendentes de Sem, que você sabe que eram dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. E Sem era justamente essa descendência que nós sabemos que de onde vem inclusive a palavra que chamam dos judeus, que eles chamam eles de semitas, justamente por se acreditar que os judeus eram os descendentes de Sem. Sim, porque Abraão era um descendente, então eles eram mesmo descendentes de Sem. Então por isso que são chamados judeus de semitas, descendentes de Sem. Hoje nós sabemos que pela fé todos nós que cremos que Cristo é o caminho, verdade e vida, nos tornamos descendentes de Sem e descendentes de Abraão. Então hoje nós somos semitas também, né? E eu louvo a Deus porque Deus ele enxertou a gente de tal maneira nessa videira verdadeira que é Cristo, para que a gente pudesse hoje poder viver e vivenciar isso de sermos também hebreus. Então, gente, aqui, olha só o que fala aqui. Eu não vou ler todos os versículos porque não é pertinente, mas eu vou ler mais ou menos para vocês entenderem o que é aquilo que Deus falou comigo sobre Adão e Eva terem sido aqueles gigantes que em Gênesis 6 fala que ainda havia gigantes naquele momento sobre a terra. E aí os filhos dos homens se deitaram com os filhos das mulheres, e os filhos dos homens com os filhos de Deus, para que a gente possa entender que, na realidade, a humanidade tinha não somente uma estatura, mas ela vivia muito, e Deus teve um momento que ele falou, a partir de hoje vai viver 120 anos, ele diminuiu, e não foi da noite para o dia, né? De Noé já, a partir dali todos viveram, não, o próprio Noé, nós sabemos que viveu quase 900 anos, ou mais de 900 anos, e aí nós sabemos que foi necessário Deus ir diminuindo tanto a idade quanto a estatura do que o homem era, que ele foi criado para ser eterno, e graças a Deus, por intermédio de Cristo, hoje nós somos eternos. Então, diz assim, olha, o versículo 11, ora, são essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade já com 35 anos gerou Salá, e depois que viveu, olha só, Arfaxade gerou Salá, ele viveu 403 anos, diminuiu um pouquinho aqui, 100 anos a menos que o pai dele. E aí, se a gente vai descendo, eu vou pulando um pouquinho aqui, né? E vamos chegando em, por exemplo, versículo 17, aliás, versículo 19, que fala, e depois que gerou Reu, viveu Peleg, 209 anos, gerou filhos e filhas. Aqui já caiu quase a metade. Peleg viveu 209 anos. Olha só, de Metuselá, que viveu 969, Adão, que viveu 930, olha só aonde já está chegando a genealogia aqui. No capítulo 11 de Gênesis, fala que esse filho, que o pai tinha vivido 400 anos, ele viveu já 209. E aí, gente, foi diminuindo. Teve um outro que viveu 207, e aí teve um que viveu 200 anos, que foi Serug, né? Foi diminuindo. Olha só. Depois que gerou a Terá, Naor, olha só, gerou a Terá. Terá, ele era o pai de Abraão. Então, Naor era o avô de Abraão, certo? Então, Naor, aos 29 anos, gerou Terá. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos. Olha só, já caiu a metade dos 200 anos lá.
Que doideira! Vamos lá, a gente recapitulando, 900 anos, aí depois aqui Noé que viveu, vou até achar aqui para falar para vocês, aqui, ó, então aqui no capítulo 9 fala sobre isso. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Ele viveu até mais que Adão, ele só viveu menos que Metuselá, certo? Que é um antepassado dele. Então, olha só, de 950 anos Noé começou a diminuir. E aí nós vemos que já chegou aqui na própria genealogia de Sem, que era filho de Noé, já chegamos em 119 anos, o pai de Abraão. Olha só que doideira isso. E viveu, terá esse tempo, né, de 119 anos, e viveu, terá 70 anos e gerou a Abraão. Olha que loucura isso, né? E Naor e Arã são essa geração de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló, que nós sabemos que era o sobrinho de Abraão. Então, gente, essa parte, para mim fica muito clara aquilo que Deus tinha falado comigo, né? E aqui no final do capítulo 11 fala, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então você vê, já chegamos em 200 anos aqui, 119 anos um que viveu, já começou a dar uma mesclada aqui, né? E aí nós vamos com Abraão, nós vamos saber quanto tempo Abraão viveu, um pouco menos ainda do que isso. Mas agora, já falamos sobre isso, eu quero falar sobre algo que não tem como nós não atermos, eu creio que alguns capítulos desse Imersos vai ter que ser sobre Abraão. Não sei se nós conseguiremos falar em um episódio somente sobre Abraão, porque Abraão foi um dos homens mais importantes da história, não somente da palavra de Deus, mas da história da humanidade. Hoje tem religiões como o próprio Islã, que também acreditam que Abraão é o pai da fé. Os judeus também acreditam, eles falam sobre isso, que Abraão é o pai da fé. Então tem muitas religiões hoje, religiões como o Islã, que não é uma religião cristã, e acredita que Abraão é o pai da fé. Para nós entendermos e comensurarmos um pouquinho só da importância de Abraão diante de toda a humanidade, Deus falou que ele seria, nós vamos ver sobre isso aqui. Então no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a falar de Abraão. Então o título é que Deus chama Abraão e faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão. Então já vamos começar a entender isso. Abraão, sabemos que ele é esse homem que nós sabemos que é o pai da fé. Mas antes dele ser chamado Abraão, nós vamos também entender sobre isso, ele era chamado de Abrão, com um A menos, Abrão. Depois ele se tornou Abraão, e nós vamos falar mais para frente o porquê essa mudança de nome, né? De repente parece que foi uma letra só, mas pensem bem, Abrão e Abraão. Eita, até muda, né? O negócio aqui fica bem, a conotação fica, dá algo diferente aí, uma letra só, deu uma imponente, né? Uma coisa assim bem gostosa até de você falar Abraão, melhor do que falar Abrão. Não é? Então, ele diz assim, olha, Abrão, né, saiu da sua terra, versículo 1 do capítulo 12, sai da sua terra e da sua parentela e da terra de seu pai, Deus falando com Abrão, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Ai, Deus, olha que coisa linda isso aqui. Deus chama Abrão. Na realidade, o que Deus quer falar muito conosco sobre esse chamado. O chamado de Abrão, na realidade, é uma alusão ao chamado de todos nós. Todos nós, em algum momento da palavra de Deus, nós somos chamados. No momento em que encontramos a palavra de Deus, nós somos chamados. Quando eu falo encontrar a palavra de Deus, é encontrar o Verbo que fez carne e habitou entre nós. É encontrar a Cristo. No momento em que encontramos Cristo, há um chamado. Nós sabemos que a palavra nos chama já para nós levarmos o Evangelho. Então, Jesus deixou essa comissão para nós, e portanto, a todas as nações, levando o Evangelho, pregando arrependimento, fazendo discípulos, e aí sim, aos sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas, pisarão na cabeça da serpente, curarão os enfermos. Conhecemos isso como sendo a nossa comissão, como um chamado de Deus para as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, existe um chamado, uma missão específica para cada um
dentro desse chamado para todos, né? Então, Abrão foi chamado para ser bênção para todas as nações. E alguns são chamados para serem pastores, e aí lá na frente o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a diversidade dos dons, lá em Coríntios 12, se não me engano, e aí ele fala sobre que Deus chama uns para mestre, outros para apóstolos, outros para doutores, cada um Deus chama e dá um ministério para cada um e dá uma posição diante do corpo para que o corpo seja edificado e cresça como Deus quer que ele cresça, saudável, o corpo de Cristo. Então, nós sabemos que cada um tem um chamado específico também, além desse chamado comissional. E aqui nesse momento, Abraão chamou ele. Então, se você não sabe ainda qual é o seu chamado, peça para Deus. Pode ser que você tenha o mesmo chamado de Abraão, de ser uma bênção sobre as nações, mas pode ser que você tenha um chamado de ser levita, de ser sacerdote, de ser um pastor, de ser um doutor na lei, entendeu? Para quê? Para que você possa exercer o seu chamado no corpo de Cristo como Deus quer que você exerça o seu chamado. Isso é importantíssimo, você não exercer o seu chamado fora do que o que Deus tem preparado para você. Então que nós possamos entender que Deus ele quer isso de nós e quer isso para nós, que a gente possa exercer o nosso mandato dentro da vontade dele. Então, a partir daí, olha só, aí quando Deus chama, aí ele fala, agora eu vou te dizer o que vai ser esse chamado na sua vida. No versículo 3 ele fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é algo muito maravilhoso. Paulo explica lá na frente sobre isso, né? Depois eu coloco o texto para vocês, porque nós não lemos esse texto, é um pouco extenso, mas Paulo fala lá na frente sobre isso. Ele fala que essa descendência, quando ele fala assim, olha, a tua descendência, ó, isso é algo muito maravilhoso assim. E abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. E ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele começa a falar sobre a descendência. Eu vou aproveitar e já ler o versículo 7 para vocês entenderem melhor. Ó, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei um acraseado aqui, a tua descendência esta terra. E ali Abrão edificou um altar onde Deus apareceu para ele. Quando ele fala a tua descendência, Paulo explica isso de uma maneira magistral, porque eu só percebi isso quando eu li Paulo falando, e eu falei, meu Deus, é verdade. Ele fala, ele não fala as tuas descendências, ele fala a tua descendência. E aí Paulo explica que quando fala a tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, que é o que a gente leu no versículo 3, ele está falando da descendência, que essa descendência é Cristo. Essa descendência não são os judeus, não são os hebreus, né? Não é esses semitas, essas descendências de Sem, e os descendentes da árvore genealógica física de Abrão, mas a descendência pela fé de Abrão. Jesus era descendente de duas formas de Abrão. Ele era tanto descendente fisicamente, quanto essa promessa que Deus fez para Abrão, da descendência dele ser a descendência que abençoará todas as terras e as nações serão abençoadas por causa dessa descendência. Deus estava falando ali para Abrão sobre Cristo. Olha só, a primeira vez, nós acabamos de ler aqui, no capítulo 12, no versículo 3, que ele fala sobre todas as nações serem abençoadas, no versículo 7 que ele fala sobre a descendência que abençoará todas as nações. Quando ele fala sobre essa descendência, ele está falando sobre Cristo. Isso é algo muito maravilhoso, nós sabemos que o Senhor, a preocupação dele no chamado de Abraão, não era somente chamar Abraão para ir para outras terras e para poder lá ele estabelecer a sua família e lá, digamos assim, começar a nascer essa terra de Canaã e a Judéia e, como nós sabemos, ali se tornar Israel uma nação por intermédio de Jacó. Então nós sabemos que Deus, ele nesse momento já queria mostrar para Abraão, porque Abraão, além de ser profeta, ele tinha uma visão sobre Deus espetacular numa geração onde não tinha Bíblia, né? Então, quer dizer, não tinha nem Torá, nada. Então ele tinha uma visão sobre Deus muito, por isso que ele era um pai da fé muito espetacular. E ali ele olhou para esse momento e ele pôde vislumbrar o que Deus estava falando para ele. Olha, a sua descendência, a tua descendência, é meu filho que eu vou enviar para morrer por toda essa humanidade aqui. Olha que lindo isso que Deus fez aqui.
E às vezes nós passamos lendo a palavra correndo e não entendemos que Deus ele é detalhista em todas as coisas. Ele queria mostrar para Abraão que ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. Mas aí a partir daí nós vemos no versículo 10 do capítulo 12 que Abraão foi para o Egito. Olha só, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher muito formosa. Sara era uma gata. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e vão me matar para deixá-la com vida para ficar com a mulher dele. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. E aí não vão matar, falar: ó, a irmã dele, então vamos agradar o irmão aqui para a gente ficar com a irmã. E é coisa meio de homem, é por aí mesmo, né? E aí o que acontece? Ele tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher dele era sobremaneira, era muito gata, era uma modelo, a Sara, né? E aí viram os príncipes, e aí entrou na parte mais complicada, os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, falaram: nossa, sua irmã é gata. E ela foi levada para a casa de Faraó. Olha o nível da beleza de Sara, né? Eles falaram assim: olha, essa aqui vai ter que ser mulher de Faraó, porque se a gente ficar com ela aqui, o Faraó que vai mandar matar a gente. Então vamos levar lá para a casa de Faraó, porque ela é gata demais, nunca vimos nada igual, né? E aí, olha só que coisa louca. A partir desse momento, por causa dela, eles trataram bem a Abraão, o qual eles deram ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas. Porém, o Senhor, olha só, porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que era tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. E aí foi quando, no capítulo 13, Abrão sai do Egito, ele e a sua mulher, e tudo o que ele tinha, e com Ló, que era o sobrinho dele, né? Ele se tornou um homem muito rico. Ele já era um homem de posses, assim, ele não era um homem pobrezinho quando ele saiu da terra dele, mas ele se tornou muito rico nesse momento aqui. Então muitas vezes nós olhamos e falamos: poxa, Abrão mentiu ali, né? Ele falou que ela era como assim? A irmã dele. Mas Abrão não era um homem de Deus, né? A gente entra em umas paranoias assim, né? E na realidade, gente, ser homem de Deus ou não ser homem de Deus envolve quem você é diante de Deus na sua fé, quem você é diante de Deus como um homem de Deus, porque pecar, errar, falhar, todos nós falamos, e a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, e destituídos estamos da glória dele. A partir do momento que Adão pecou, nós pecamos, todo mundo pecamos juntos, nós somos da mesma estirpe, não tem outra forma, nascemos pecadores. Abrão não era diferente, ele era pai da fé, um homem assim, ímpar, né? Só que ao mesmo tempo, ele era homem. Ele era um ser humano. E aí Elias já fala isso, Paulo também fala sobre Elias lá na frente, né? Ele fala: Elias, o homem daquele, ele foi trasladado, ele viu um carruagem de fogo. Somente na história da humanidade, ele e Enoque, somente 2 homens foram trasladados. E, mesmo assim ele diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, ele era ser humano também. Entendeu? Então o homem falhar em alguma situação, no caso aqui, ele temeu pela sua própria vida. Gente, isso não é uma coisa difícil de acontecer, não. Muitas vezes eu mesmo já fui assaltado na hora eu tremi na base, sabendo que era um cristão, se eu morresse eu ia para o céu, né? Porque eu aceitei a Cristo como um Senhor e Salvador da minha vida. Mesmo assim eu tremi na base, quando ele apontava, eu falei: você está olhando o quê? Entendeu? Eu falei: vou morrer agora. Então, quer dizer, nesses momentos que aconteceu isso com Pedro também, nós sabemos, né? Ele falou: opa, você é um deles. Ele falou: não, nem sei quem é esse aí. Ele negou Jesus 3 vezes, nós sabemos por quê. Ali era a vida dele sendo ameaçada. Então, tem situações e situações, Deus entende isso, compreende. Não estou justificando nem dizendo que Abraão estava certo, não estava, ele errou mesmo.
mas ao mesmo tempo tinha um porquê dele fazer isso. Então Deus decidiu preservar essa semente dele, decidiu abençoar ele naquele momento, porque ele diz: se tu uma bênção, e aonde ele fosse, ele seria uma bênção. Certa vez nosso pastor aqui pregando, ele falou sobre isso, e é a pura realidade. A bênção não é o lugar onde você está, a bênção é você. Então, quando nós somos descendentes de Abraão, nós nos tornamos bênção. E Abraão, Deus falou: se tu uma bênção, automaticamente toda a descendência de Abraão, por intermédio de Cristo, que é a descendência, se torna também uma bênção nessa terra. Então, eu e você somos bênção nessa terra. Graças a Deus por isso. Tá certo, meus irmãos? Então, eu louvo a Deus porque Deus permitiu a gente participar de mais um pouquinho dessa palavra aqui, entendemos mais um pouco dessa palavra. Na próxima aula estaremos ali falando sobre o capítulo 13 de Gênesis. Vamos falar um pouco ainda mais sobre Abrão, até chegar no momento em que ele se torna Abraão. Vai ser necessário nós passarmos alguns vídeos sobre isso, e não se esqueça disso. Ser uma bênção na vida do seu irmão. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Manda esse link para os seus amigos, para os irmãos também que às vezes não assistem. Faça uma propaganda da palavra de Deus, porque não é nossa, mas é a palavra de Deus, para que você possa ser uma bênção na vida do seu irmão. Eu creio que você já é, mas Deus quer que você seja mais ainda. Tá certo, meus irmãos? Deixa o seu like lá, que isso é muito importante, tá? Todos aqueles que assistem, deixa o seu like lá, que nós precisamos para poder alavancar mais esse vídeo. Tá bom, gente? Então Deus abençoe, fiquem na paz. Foi um prazer estar com vocês. Beleza? Tchau, tchau.